Muito boas noites. Quero, em primeiro lugar, fazer uma saudação muito calorosa a todos os portugueses que participaram neste ato eleitoral, dizendo-lhes que todos os partidos, todos aqueles que foram a votos, não deixarão seguramente de respeitar aquela que foi a vontade clara e inequívoca do povo português expressa nestas eleições. Uma vontade de mudança que foi, sobretudo, veiculada através do voto no Partido Social Democrata. Quero, por essa razão também, cumprimentar, de forma muito democrática, todos aqueles que se apresentaram aos eleitores nestas eleições. Recebi de vários líderes partidários congratulações esta noite. Devolvo perante todos os portugueses os meus cumprimentos e o respeito que tenho pelo funcionamento da democracia e também pelo resultado que cada um obteve esta noite. Portugal vive uma circunstância extraordinária. Sabemos todos que a grande vontade de mudança que o país manifestou esta noite não é uma vontade de ficar a olhar para trás, de ajustar contas com o passado, é uma vontade inequívoca de abrir uma janela de esperança e de confiança para o futuro. É assim que interpreto os resultados destas eleições. E por essa razão envidarei todos os meus esforços para, tão rápido quanto possível, garantir ao país que os portugueses terão um governo de maioria liderado pelo PSD que dê estabilidade a Portugal nos próximos 4 anos, que ofereça a todos os portugueses o trabalho incansável de fazer tudo, mas tudo o que estiver ao nosso alcance para superar as grandes dificuldades em que vivemos, mas também para poder dar a todos aqueles que nos observam do exterior a garantia de que Portugal não pretende ser um fardo para o futuro que onere outros países que nos emprestaram meios de que nós precisávamos hoje para fazer face às nossas responsabilidades e aos nossos compromissos. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para honrar aquilo que foi o compromisso estabelecido entre o Estado português, a União Europeia e o Fundo Monetário Internacional, para retirar Portugal da ajuda externa que foi necessária e voltar a conquistar a confiança dos mercados em Portugal, porque isso é indispensável à recuperação da própria confiança no país. Os anos que nos esperam vão exigir de todo o nosso Portugal muita coragem. Sabemos as dificuldades que enfrentamos. Vamos precisar todos, não apenas aqueles que vierem a ter responsabilidades de governo. Precisaremos todos de muita coragem para vencer as enormes dificuldades. Precisamos também de alguma paciência, porque nós sabemos que esses resultados não aparecerão em 2 dias. Mas quero garantir a todos os portugueses que todos os sacrifícios que tivermos de fazer, os que já estão prometidos, alguns que se tenham de impor pela força das circunstâncias, porque não me caberá a mim mascarar a realidade. O meu compromisso com Portugal é o da transparência total e o do trabalho absoluto.
Quero, por isso, dizer a todos os portugueses que vai ser difícil, mas vai valer a pena. Eu sei que vai valer a pena. Disse-o na campanha eleitoral, quero reiterá-lo aqui esta noite. Teremos todos aqueles que vivem situações mais difíceis, os desempregados, aqueles a quem o Estado hoje tem menos condições para ajudar, aqueles que vivem com piores perspectivas de futuro, aqueles que têm a seu cargo mais idosos, crianças, cidadãos com deficiência. A todos esses, quero dizer, será em todos eles que pensaremos todos os dias e que nortearemos a nossa intervenção no Governo para suavizar, para os apoiar numa altura de tantas dificuldades. Mas quero também dizer-lhes que se não ficarão para trás naquilo que vamos ter de fazer nos próximos anos, se virão connosco, não descansaremos enquanto não pusermos Portugal a crescer. Sabemos bem que essa é a única forma verdadeira e duradoura de defender o nosso Estado social, de poder realizar a justiça social para quem dela precisa e para poder garantir uma melhor distribuição do rendimento e da riqueza no nosso país. Só iremos recuperar o prestígio, a credibilidade no exterior, se formos capazes de cumprir o programa a que nos vinculamos também, mas se conseguirmos ir além, de modo a dar perspectiva de crescimento à economia portuguesa e de criação de empregos que possam absorver o desemprego historicamente elevado que hoje perdura. Quero, em último lugar, dizer a todos os portugueses que não temos nem vemos nenhuma razão para alimentar qualquer triunfalismo nestas eleições. Não escondo, o PSD, eu próprio, não posso deixar de manifestar a minha satisfação pelo resultado destas eleições. Ninguém me verá com um ar tristonho, apreensivo, pelo facto de o país ter manifestado desta forma tão clara e tão inequívoca a sua vontade de mudar e demonstrado a sua confiança no PSD para liderar essa mudança. Mas não temos nenhum triunfalismo. Quando a nossa preocupação está em Portugal, quando a preocupação hoje é de unir o país e de procurar governar para todos os portugueses e não apenas para aqueles que nos apoiaram ou que votaram em nós, nós não temos razões para triunfalismo. Queremos apenas dizer que hoje sentimos, e sentimos de forma honrada e de forma convicta, que esta noite quem ganhou foi Portugal. Acredito nos portugueses, confio na sua extraordinária capacidade para se transcenderem a si próprios e para, em momentos de grandes dificuldades, como são estas as que vivemos, para conseguirmos encontrar um caminho em que todos juntos possamos vencer estas dificuldades e ultrapassar esta situação terrível em que nos encontramos. Porque confio nos portugueses, sei que vamos ser bem-sucedidos. Tenho, por isso, esperança e confiança em como vamos voltar a ter orgulho no nosso Portugal e em como vamos restabelecer a confiança no futuro, nos mercados e nos portugueses.
Conto com todos. Conto com todos para fazer desta situação difícil uma grande oportunidade que vamos a tempo de agarrar para transformar as dificuldades em aventuras e os tempos terríveis que deixámos para trás, substituí-los pela esperança de podermos vir a ter dias mais felizes que vamos celebrar nesse dia todos em conjunto. Conto por isso com todos os portugueses, repito, com todos os portugueses, para esta jornada que agora se inicia. Não perderemos tempo. Procurarei, tão rápido quanto possível, e assim que as circunstâncias o permitam, e o Sr. Presidente da República tome a iniciativa que só ele cabe, poder desencadear todo o processo que visará a constituição de um futuro governo de maioria para Portugal. A todos os que se empenharam de forma mais particular nesta campanha eleitoral, que foi uma campanha extremamente mobilizadora e que conseguiu cativar a esperança do país, quero dizer-lhes, sem vós eu não teria conseguido. Sem o apoio de tantos independentes que se juntaram ao PSD e que vejo aqui, já na primeira fila, com o Dr. Fernando Nobre à cabeça. Todos aqueles mais anónimos que se juntaram a nós em todos os distritos por onde passaram e que me vieram transmitir uma mensagem de alento e uma firme vontade de mudança. Sobretudo aqueles que, com mais dificuldades, perceberam que estava na hora também de não se encolherem, de não ficarem em casa e de poderem vir dar o seu contributo para esta mudança. Mas que me perdoem todos, sobretudo aos jovens portugueses, que nos últimos anos tiveram de enfrentar a segunda maior vaga de imigração da nossa história e que, apesar da grande preparação que hoje têm, tiveram de procurar outros países para poder obter a sua realização pessoal e profissional. Quero, aos jovens portugueses, dedicar esta vitória de Portugal e dizer-lhes que eles serão, seguramente, uma força imparável para que esta mudança possa crescer todos os dias e para que Portugal possa conhecer um desenvolvimento e um progresso a que todos os portugueses têm direito. Obrigado a todos.